E aí, vamos falar hoje sobre zona de conforto, só que eu já tô te avisando que eu vou dar um outro nível para esse assunto hoje. Eu não vou falar aqui em torno das coisas que muita gente fala aí na internet, vou tentar dar uma outra visão, inclusive eu vou dar um peso maior para isso aí, uma visão um pouco mais drástica, porque eu acho que vai muito além, essa questão de você ter que sair da zona de conforto, vai muito além de motivos financeiros ou profissionais, tá bom? Se você ainda não entende isso, o grande problema de você estar na zona de conforto, né, é que a zona de conforto, ela te impede de viver novas coisas. É sobre isso é nesse ponto que eu vou tocar hoje. Não só no sentido que ficar na zona de conforto te impede de evoluir profissionalmente, financeiramente, etc. Isso é uma verdade, sim, mas eu acho que o maior problema de você ter uma cultura de se manter na zona de conforto é o fato de que você provavelmente tá se impedindo de viver novas coisas, tá bom? Inclusive coisas que Deus tem para você. Eu vou tocar muito nesse ponto aqui hoje. Eu acredito que Deus não quer que nenhum dos seus filhos vivam na zona de conforto, porque esse não foi o padrão de Cristo na Bíblia. Pelo contrário, estava sempre se colocando em novos conflitos, né? No bom sentido, novos desafios. Então Deus não quer que você viva na zona de conforto, porque a zona de conforto tem um grande problema, que a pessoa que fica ali muito tempo, ela cria uma cultura na alma, no espírito dela, de sempre buscar pelo mais fácil, pelo mais cômodo. E isso é um grande problema na sua vida e também na sua caminhada espiritual, que para mim as duas coisas estão ligadas, tá bom? Não existe diferença nenhuma entre a sua vida e a sua vida espiritual, porque essas duas coisas deviam andar juntas. Às vezes não andam, mas deveriam andar juntas, né? Essa cultura que a zona de conforto traz, de buscar sempre o mais tranquilo, sempre o mais fácil, sempre o mais cômodo, provavelmente está te impedindo de viver novas experiências, inclusive coisas que Deus tem para você. Tá? Às vezes Deus tem muitas coisas, mas você, por causa de uma atitude sua, né, você não está vivendo essas coisas porque você tem medo, você tem receio de sair dessa zona de conforto. Sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos trocar aqui agora para a câmera do pagamento do pedágio. Se você já gostou do assunto desse vídeo, clica no like, dá o joinha aí embaixo, porque aí nós vamos chacoalhar o planeta Terra, moço. O YouTube vai mandar esse vídeo para mais gente parecido com você e comigo, que precisa ouvir essas coisas. E aí, no final do vídeo também eu quero te chamar para se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e clicar na setinha e compartilhar esse vídeo no WhatsApp ou no Instagram de um amigo, de uma amiga sua aí que também precisa ouvir isso aqui, beleza? Então no final do vídeo, se você lembrar de alguém, clica no botão de compartilhar e manda o vídeo para essa pessoa, porque nós estamos querendo cumprir uma missão muito louca, que é virar o mundo de alguém de cabeça para cima. Valeu? Vamos voltar aqui agora então no assunto. É o seguinte, eu quero te mostrar aqui, eu já falei aqui com você porque que é um grande problema você estar na zona de conforto, né? Porque você cria essa cultura, né, de paralisação, de buscar sempre o mais fácil, e isso vai te impedir de viver muita coisa, tá bom? Isso vai te impedir de viver muita coisa, porque para viver novas coisas, novas experiências, novos resultados, né? Enfim, está sempre renovando as coisas na sua vida, que é o que deveria ser feito por todo mundo, né? E não ficar na mesmice pro resto da vida. Para viver isso, para viver essas coisas novas, você não pode ter medo de conflitos, de confrontos, né? Inclusive consigo mesmo, e de situações desafiantes, tá? Agora eu disse que eu ia te dar uma outra visão e eu vou fazer isso. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí agora, ó. Pega a sua Bíblia aí, ó. Tô com a minha Bíblia aqui, já tá aberta, beleza? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. E você vai abrir ela em Mateus... deixa eu ver qual o versículo aqui. Mateus 9. Mateus 9:17, tá? Deixa eu voltar a câmera aqui, ó. Mateus 9:17. Eu vou ler do 16 ao 17, tá bom? Eu vou ler aqui, ó. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura, ou o corte, né?
E aí o 17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Essa é a passagem aqui dos odres, né, do odre novo, do odre velho, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, né? Existem muitas pregações aí no meio das igrejas a respeito desse assunto, mas eu quero trazer uma visão aqui para você de como esse versículo aqui tem que ser um princípio na sua vida para você nunca ficar na zona de conforto, tá? Seguinte, esse versículo dos odres, colocar vinho novo em odre velho, que Jesus fala, olha, não dá para pôr vinho novo em odre velho porque o odre se rompe o vinho e se perde o vinho, né? Nesse versículo, a maior probabilidade ali é que Jesus está falando de que não é possível compreender a graça, né, compreender a nova aliança, estando as pessoas vivendo pela velha. Esse é o contexto ali do versículo, muito provavelmente é disso que Jesus estava falando, né? Por quê? Porque os judeus na época, eles viviam por meio das leis, né? Se não me engano, 612, as 600 e lá vai cacetada, a lei de Moisés, né? E os judeus, eles viviam e buscavam a salvação por meio dessas leis, né? Mas quando Cristo vem, ele está trazendo uma nova aliança, um novo reinado, e aí ele fala ali, aquilo ali provavelmente está ligado a isso, ele diz assim, olha, não tem como colocar vinho novo em odre velho, né? Porque se eu botar o vinho novo no odre velho, o odre se rompe. Ou seja, o que ele estava querendo dizer é o seguinte, não tem como os judeus entenderem a graça se antes eles não abandonarem as velhas coisas, né? Tudo bem, as velhas coisas foram válidas, funcionaram por um tempo, mas não tem como eu dar algo novo para eles se eles continuarem vivendo sob o domínio das coisas antigas, né? E aí o exemplo que Jesus usa é o do odre, por quê? Porque o vinho, né, o vinho novo, né, ele tem um tempo de fermentação muito... na verdade, o vinho sempre fica fermentando, tá? É isso que cria o álcool ali no vinho. E o que acontece? O vinho novo fermenta muito mais, obviamente, porque acabou de ser feito, né? Os vinhos mais velhos, ele tem um grau de fermentação menor, vai diminuindo a cada ano. Mas o vinho novo tem muita fermentação. E a fermentação, ela causa um gás e dá uma pressão, né, dentro do odre. O odre era um lugar onde se colocava o vinho, era tipo um bolsão, né? Eu não vou explicar aqui o que era, né? Não entra no mérito aqui, mas era tipo um bolsão, né? E era feito de couro, geralmente. E couro ou partes dos animais, enfim. Depois você pesquisa aí que é interessante. E aí dentro se colocava o vinho, tá? O vinho. Só que o que acontece? Quando o odre era muito velho e você colocava um vinho novo dentro, o odre não aguentava a pressão da fermentação do vinho novo. E ele começava a trincar, a rachar e o vinho escorria para fora, tá? Por quê? Porque não tinha como aguentar a fermentação do vinho novo, né? E Jesus usa muito bem essa analogia aí, por quê? Porque o que ele está querendo dizer é o seguinte, eu não posso colocar a graça dentro de pessoas que ainda estão vivendo, né, na antiga aliança, né, pelas leis de Moisés. Por quê? Porque se eu colocar lá dentro, a graça vai dar tanta pressão lá dentro, né, e vai contradizer tantas coisas que essas pessoas vão rachar e vão se perder, né, vão correr o risco de se perder. Agora, Vitor, o que isso tem a ver com zona de conforto? O que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo é o seguinte, eu quero fazer um paralelo com essa questão, né? Eu sei que Cristo está falando ali de graça e de lei de nova e velha aliança, mas o que eu quero trazer aqui é um paralelo do seguinte, leva esse princípio do vinho novo em odre velho para a sua vida. Você precisa entender o seguinte, não tem como você viver novas experiências, não tem como Deus trazer novas coisas para a sua vida enquanto você estiver se comportando como um odre velho, enquanto você estiver fazendo as mesmas coisas de sempre, do mesmo jeito de sempre. Então, para que Deus traga novas experiências, novas coisas à sua vida, você precisa se comportar, você precisa mudar aquilo que você está fazendo, né? Porque essas coisas não podem vir
e entrar na sua vida estando você na mesmice de sempre. Por quê? Porque senão, ao invés de ser bênção para você, elas vão ser morte. Chega uma coisa nova na sua vida, você tá na mesmice de sempre, você vai rejeitar aquilo, né? Ou você vai apontar o dedo para aquilo e falar, não, isso aí tá errado, tal, mas na verdade era uma coisa boa que Deus queria trazer. Mas como você tá vivendo na mesmice de sempre, não é possível você compreender, aquilo não cabe dentro de você. Então, você quer ter novas experiências, você quer sair da zona de conforto, você quer viver coisas novas a todo momento, você precisa entender o seguinte, você precisa entender que essas coisas novas precisam encontrar você em movimento, tá? Para viver coisas novas, você precisa ser um odre novo. Você precisa ter espaço dentro de você para que essas coisas novas possam entrar. E como é que você faz isso? De duas formas. A primeira, abandonando as mesmas coisas de sempre. A segunda, começando a fazer coisas novas. Então, para viver novas experiências, inclusive da parte de Deus, você precisa deixar de fazer as mesmas coisas de sempre e começar a fazer outras coisas, tá? Então, isso aqui é um ciclo, né? Você faz coisas por um período, mas você precisa estar constantemente se desafiando a novas coisas. Não estou dizendo que é para você abandonar tudo que você fez. Estou dizendo é que a todo momento você precisa iniciar uma nova coisa, iniciar um novo ciclo, se propor um novo desafio, tá? Enquanto você não romper com a mesmice e começar algo novo, as coisas novas não podem chegar até você. Os resultados novos não podem chegar até você. As experiências novas não vão chegar até você. Então, a chave aqui é o seguinte, né? Deixe de fazer as mesmas coisas de sempre, comece a fazer coisas diferentes. Se você fizer isso, você colherá experiências e resultados novos. Por quê? Porque aí essas experiências e esses resultados podem vir até você, né? Porque agora cabe em você, entende? Agora, se uma nova experiência, né, um novo resultado, um novo projeto chega até você e encontra você funcionando da mesma forma que você sempre funcionou, né? É aquela musiquinha da novela lá das 8, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. A novela chamava Gabriela, se eu não me engano. Então, se as coisas novas chegam e te encontram assim, na mesmice de sempre, né? O que acontece? Não tem espaço na sua vida para aquela coisa nova. Por quê? Não tem espaço por quê? Porque você não dá espaço, né?